Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um episódio do RM Cast. E hoje é um dia especial para falar de empreendedorismo, para falar de inovação, de novos negócios e outras novidades também. Estou muito feliz porque estou aqui com o meu amigo Paulo Henrique, PH. Seja bem-vindo, PH. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para estar nesse podcast. Como nós falamos, né, desse nosso primeiro episódio não, da nossa primeira temporada, eu convidei vários clientes meus, vários cases. Você é a pessoa especial que eu convidei para estar aqui devido a toda a sua experiência de empreendedorismo. E também devido à forma como a gente se conheceu, porque foi uma grande conexão através de uma grande amiga nossa, a Ali, né, que gerou toda essa conexão e desenvolvimento de parceria entre a gente. Mas ao invés de eu te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse. Meu Deus, eu não me preparei para isso. Eu Mas sei vamos, que mas não. vamos lá, vamos lá. Meu nome é Paulo Henrique Ferreira, tenho 44, sou programador desde os 9, comecei a trabalhar com 13 e abri minha companhia com 21. Tenho uma empresa que trabalha com soluções digitais, desenvolvimento de aplicativos e portais, mas eu descobri que no meio do caminho, Rodrigo, o meu negócio é falar com gente, conectar pessoas e empresas. Então, a tecnologia é um meio para poder fazer com que tudo isso aconteça. Sou um amante do mundo, gosto demais de viajar. Só no último ano foram 3,2 voltas ao mundo. Ah, eu pensava que era voando- 3 voltas e meia. Eu calculei errado É quando 3 eu voltas vi e o meia? Não, post. Acho que é 3 3 voltas e meia que você deu. 3,2 voltas ao mundo. Enfim, conectando pessoas, conhecendo novos negócios, criando soluções para esses negócios. E é isso, é isso. Sou pai de uma menina de 18 anos que acabou De passar em medicina, Acabou de né? passar em medicina Parabéns. e está fazendo 18 anos Que hoje, legal, parabéns. 24 de janeiro. Ah, por isso que ela ia vir buscar o seu... Não, ela não tirou a carteira ainda. Não, ainda não, ainda não. A partir de hoje ela pode, Ah, ela tá. pode dar Já entrada pôs a no entrada, é processo. É verdade. isso. Que legal. E aí, e é isso, e é isso. A minha empresa tem 22 anos. Eu tenho atuação em todo o mercado nacional, com clientes, inclusive, fora do Brasil. Legal, a sua empresa, a ClickWeb, ela é uma referência de mercado. Nós sabemos disso, eu observo através das minhas viagens, vários clientes que a gente percebe que pessoas que eu conheço que são seus clientes, né? Não porque você falou, porque as pessoas falam de você, falam da empresa. Já que nós temos o tema de empreendedorismo nesse nosso podcast, como foi o início da ClickWeb? Você começou sozinho? Você tinha sócios? Como que foi? Cara, falar do começo da ClickWeb é um negócio muito legal, mas muito legal mesmo, Rodrigo, porque a ClickWeb começou numa sala de 11 metros quadrados, com um computador que a gente trouxe de casa. Era eu e mais dois sócios, dois amigos que trabalhavam comigo. E eu trabalhava como programador em uma empresa, uma software house, Aqui em Londrina aqui em mesmo. Londrina. E o meu sonho era, cara, eu via o movimento da internet e falava assim, como é que é fazer sites? Porque eu gostava demais daquela interface, como as coisas funcionavam e etc. Eu falei assim, meu, como que é programar isso? E aí eu convidei esses outros dois amigos para a gente abrir uma empresa de desenvolvimento de sites. E a gente nasceu Isso em 2002. isso em 2002, 1º 2002. de setembro de 2002. E aí o mais legal de tudo isso foi que a gente começou fazendo sites e sistemas, tanto que era ClickWeb Sistemas Internet, nosso primeiro nome. Antes de ser só ClickWeb, era ClickWeb Sistemas Internet. E aí tinha eu que programava e vendia e emitia os boletos. Que legal. Tinha o Alexandre que fazia a interface e programava um pouquinho, estava começando a programar, e o Bruno que era só programador. O Bruno trabalhou com a gente durante 8 meses e, por questões pessoais, deixou de ser nosso sócio. O Ale ficou mais 13 anos na sociedade e depois eu segui e toco até hoje a empresa de forma independente. Tenho uma estrutura de gestores, líderes e conselheiros que me acompanham, mas hoje eu sou o único sócio da ClickWeb, mas ao mesmo tempo toda essa minha gestão é uma gestão dividida, uma gestão compartilhada. Você é um tipo de empresário que eu defendo. Esse tipo de postura. Por quê? Porque no meu dia a dia eu me deparo com empresários que falam assim: ah, Rodrigo, eu não tenho tempo para nada. Para minha empresa crescer, eu tenho que estar na empresa. Eu não posso viajar. Eu não posso sair de férias. E quando você fala numa gestão participativa, é justamente aquilo que eu defendo. Você ter pessoas que são os seus braços direitos, os seus braços esquerdos, para que possam fazer movimentar. E essa movimentação que os seus colaboradores desenvolvem na sua empresa permitem que você desenvolva vários outros negócios, correto? Exatamente, Rodrigo. Na verdade, assim, se eu tivesse uma gestão que fosse 100% presa em cima da minha pessoa, eu não poderia viajar o tanto que eu viajo, eu não poderia abrir a quantidade de oportunidades que eu abro em decorrência das minhas viagens, eu não poderia assumir os meus trabalhos
voluntários, não poderia assumir os meus trabalhos de associação, meus trabalhos associativistas, e não poderia assumir compromissos públicos igual eu assumi recentemente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque foi uma grata surpresa para nós que fazemos parte do seu dia a dia. E pensando no networking, nas conexões que você desenvolve, isso você vai gerar muitas oportunidades para a nossa cidade de Londrina. Mas ainda na Clique Web, quais foram as estratégias que ajudaram você a crescer ao longo desses 22 anos, ou principalmente nesses últimos 11 anos, não, 11 anos não, 9 anos que você está à frente do negócio sozinho? Rodrigo, a gente sempre foi apoiado em relacionamento. Então, a construção da Clique Web é uma construção que vem com base em indicações. Os nossos clientes. Imagina, o nosso cliente número 1 é cliente nosso até hoje. Que legal. E ele veio indicado. É daqui de Londrina mesmo? É daqui de Londrina, é um grande produtor agropecuário. Então, trabalha com gado de elite, a Fazenda Cachoeira 2C, da família Garcia Cid. E eles são clientes nossos até hoje. Que legal. E aí, o mais legal de tudo isso é que, no começo da empresa, eles vieram indicados pra gente. E aí, eles indicaram outros clientes pra gente, que indicaram outros clientes, que foram indicando outros clientes. Hoje, nós atendemos os maiores produtores rurais do Brasil com interfaces web, sejam elas aplicativos ou portais, por indicação do Gabriel Garcia Cid, pela família dele. Hoje nós atendemos grandes indústrias por indicação dos nossos clientes. Então, o relacionamento é um ponto mega assim, positivo da construção da nossa imagem. Obviamente, a gente atrai clientes porque veem os nossos projetos, mas a participação das indicações é algo realmente valioso que a gente tem. Muito, Sabe muito que rico. eu defendo a engenharia de vendas. Vender é importante, claro que é importante. Mas depois da venda, o que acontece muitas vezes é que muitos empresários, muitos gestores e vendedores esquecem do relacionamento com o cliente. E venda é espelho, né? Venda é se colocar no lugar do cliente, é ter empatia com o cliente. Venda é gerar esse relacionamento que você falou. Esse relacionamento, ele vai fazer com que outros clientes indiquem. E essa indicação não tem preço. Né? Você pode, claro que você tem uma equipe comercial, você tem uma gestão, mas quando esse vendedor, essa equipe cuida do cliente, esse cliente vai gerar mais negócios para você, porque ele se torna um cliente fiel e é um cliente também que é menos sensível ao preço, porque a Clique Exatamente. Web não vende preço baixo. Vamos lá, a gente vende valor. Você Exatamente. vende valor, então você tem um diferencial competitivo. Qual é o seu grande diferencial competitivo nesse Rodrigo, mas mercado? antes de falar de preço e valor, deixa eu contar uma história. Fala, conta. Uma história que aconteceu em 2013, 2014 no máximo. Uma vizinha minha, que hoje é uma sócia em uma operação americana, Que legal. ela chegou pra mim e ela queria comprar um blog naquela época. E ela falou assim: PH, eu preciso de um blog. A ClickWeb pode fazer um blog pra mim? Eu falei assim: lógico que pode. Mandamos o orçamento do blog dela. Aí ela fala que até hoje ela brinca comigo, ela fala assim: esse blog do PH foi o blog mais caro que eu vi na minha vida. Mas por quê? Porque a gente entrega valor. Mas por que que a gente entrega valor e qual é o tipo de trabalho que a gente desenvolve e realiza? São trabalhos que pensam de ponta a ponta. Essa foi a mesma época que nós construímos o blog da Sofia Vergara, do The Modern Family, para a Universal lá em Los Angeles, na Califórnia. Então, a referência nossa de blog é Blog Los Angeles, mas ao mesmo tempo um cliente nosso de Londrina pediu um orçamento e falou assim: caramba, o blog é muito caro. Por quê? Porque é uma estratégia existe uma estratégia de comunicação, Sim. uma estratégia de tecnologia, uma estratégia de conteúdo em cima de uma estrutura que precisa ser desenvolvida. E aí é um barato, porque até hoje a gente tem as nossas reuniões sobre a nossa empresa americana lá, e ela fala assim: pô, caramba, o blog mais caro da minha vida. Então, vender valor é isso. Vender valor é se preocupar com a cadeia. Vender valor é entender por que o cliente precisa de uma solução tecnológica. Perfeito. Por exemplo, a gente tem clientes da aviação ao varejo, da indústria ao agronegócio, da saúde ao real estate, ao imobiliário. E o que a gente faz? A gente entra na jornada desse cliente. É muito legal. Então, ok, nós temos lá, por exemplo, uma fábrica de xícaras. Perfeito. Para que você quer um aplicativo? Realmente é um aplicativo que você precisa? Qual que é a estratégia de utilização disso? Qual que é o retorno que você espera? Nós vamos tratar essas informações ou não? A gente simplesmente vai jogar lá como uma opção de canal para o nosso cliente da ponta. É B2B ou é B2C? Ou é B2B2C? Então, essa construção é uma construção que a gente cuida de ponta a ponta. E quando a gente fala de tecnologia e construção de ferramentas,
são poucas as empresas no Brasil e no mundo que se preocupam nesse sentido. Então, os nossos clientes, eles têm esse cuidado, esse diferencial. Ou seja, ela quer um blog, mas você não entrega um blog, você entrega o blog. Eu quero comprar no site, você entrega o site. Mas é feito todo um diagnóstico para você compreender qual a real necessidade para esse cliente poder atender os seus clientes ou gerar a comunicação que ele almeja. Isso é bem interessante e se encaixa realmente com o valor, porque se fosse entregar um blog pelo blog, poderia ser um valor qualquer, um preço baixo e dane-se o cliente. E não é bem assim, né? A atuação, eu acompanho muito o trabalho das grandes consultorias, as Big Four principalmente. E aí, você entender que a tecnologia é uma pequena camada daquilo que a gente constrói, todo o diferencial que a gente oferece. Porque se a tecnologia é commodity, o que tem valor? Tem valor são as conexões, a estratégia de tratamento dos dados. Eu brinco que hoje a gente sabe até o tamanho do dedo que o cliente nosso toca na tela. Isso. Se ele faz um pinch ou se ele simplesmente desliza. Se o telefone dele é um iPhone 16 Pro Max ou se ele está usando um telefone Samsung A10 numa conexão 3G no interior. A primeira vez que eu vi uma palestra sua, você falou sobre isso, dessa questão do toque na tela. Eu falei, caramba, até isso gera indicador? Até isso gera indicador. Por exemplo, um cliente nosso, ele faz todo o indicativo de nascimento dos animais na propriedade rural através de um app nosso. E aí nasceu um bezerro na fazenda. O veterinário tem que ir lá, ou o peão tem que ir lá e indicar que nasceu aquele bezerro. Na hora que ele indica que nasceu aquele bezerro, ele não está usando o mesmo iPhone do dono da fazenda. Então, se preocupar com o toque na tela, se preocupar como o usuário se comporta, como a transação ocorre no ambiente, é uma grande preocupação nossa justamente pela usabilidade, pela experiência do usuário e como essa informação vai para frente. Uma experiência frustrada num canal digital, ela faz com que o cliente simplesmente reclame e não volte. Quantas vezes você usou um app, mesmo de grandes companhias, como WhatsApp, Instagram, etc., e deu um problema, você falou assim, caramba, isso aqui tá horrível, que vem a próxima atualização. A mesma coisa acontece com a gente. Sabe que eu falo de valor versus preço desde 2007. E o exemplo que eu uso é justamente da commodity. Só que quando eu falo de commodity, eu uso café. Daí eu uso o café de 1,50 que a gente toma no boteco da esquina, no copo de pinga. Uso daí a imagem de um saco de café do Brasil, gerando marca Brasil, esse café já vai para 3, 4 reais. E depois eu uso de uma grande cafeteria, ou seja, não vendo café, vendo conforto, vendo Wi-Fi, várias outras coisas. Eu vou mudar os slides da minha palestra a partir de agora, eu vou colocar o aplicativo, as telas da ClickWeb, para usar como exemplo, acho que vai ficar mais atual a minha palestra. Então me lembra de te mandar um vídeo de algumas gravações de tela, onde a gente entende o comportamento do antes e depois. Porque isso é uma geração, uma proposta de valor ou uma gestão de valor que muitas vezes ninguém imagina. Esse tipo de indicador. Isso me surpreendeu na palestra sua que eu assisti. E esse exemplo que você fala é algo realmente grandioso, que muitas vezes tem que ser colocado para que as pessoas tenham conhecimento do investimento na tecnologia. Não é algo qualquer, não é commodity que deve ser comprado, né? Não. Inclusive, assim, tem um caso de um cliente nosso que quando a gente entrou para desenvolver um aplicativo, nós pegamos e avaliamos como o cliente dele se comportava no website antes da gente desenvolver o nosso aplicativo. E aí, por exemplo, eu peguei uma gravação, é uma construtora grande no Brasil. Eu peguei a gravação de tela, porque nós colocamos durante 60 dias todo o acompanhamento da navegação. Enquanto a gente construía as telas da aplicação. E aí a gente colocou a ferramenta de monitoramento de comportamento de usuário. Pegamos alguns usuários do tipo, entrava na tela do empreendimento. Entrava na tela do empreendimento e ficava clicando. Clicava, passava, voltava. Aí ele foi num item chamado churrasqueira. Ele clicava no item churrasqueira, o site atual do nosso cliente não tinha comportamento. Ele ia lá e fazia pinch na tela e não fazia nada. Ele ia para a galeria de fotos, navegava, chegava no gourmet do prédio, olhava, não era aquilo. Slide, 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 slide. Não achava o que ele queria. O que ele estava buscando? A informação da churrasqueira no apartamento. Entender esse comportamento faz com que a gente simplesmente construa as aplicações, construa os nossos negócios pensando no usuário final. E é isso. Construção de aplicativos e portais, como peça de relacionamento, fazem com que o cliente tenha uma retenção e uma geração de fidelidade muito grande. E não só isso, gera um negócio que eu amo falar, que é
você já deve ter ouvido falar, ambiente controlado. O ambiente controlado é o segredo para você poder entregar o melhor para o seu cliente. E vai facilitar a tomada de decisão dele. 100%. Tá na mão. Muito, perfeito, perfeito. Eu defendo muito a facilidade na busca de informação, indicadores de desempenho. Isso facilita muito a vida de todo mundo nas tomadas de decisão. Porque isso diminui os riscos do negócio. Estou certo nessa minha análise? Não, tá 100% certo. 100% certo. E principalmente assim, diminui riscos, por exemplo, de investimento de mídia. Você vai lá e coloca R$ 1 milhão na divulgação para download de um aplicativo seu. Ah, eu gosto de contar casos reais. Tá bom. Não, Vou contar claro, pode contar. Vou- Nas minhas palestras, eu falo assim, se o exemplo é bom, eu cito o nome do meu cliente, tenho autorização e tudo. Se o exemplo não for bom, eu não cito o nome, pode me bater na hora da saída que eu Tá não bom. conto. Mas fique à vontade de falar o que você quiser. Então tá bom. Então eu vou contar um exemplo do que é a experiência do cliente e como que é importante a construção da tecnologia. Quando você traz um canal de mídia muito forte, você precisa cuidar da tecnologia. E assim, construção de tecnologia. Primeiro, muitas coisas hoje são muito fáceis, mas o suporte técnico é algo extremamente importante. Sim. Número 2, é duro falar isso, tá, pessoal? Mas vai dar pau. Vai dar pau. Uma hora vai ter problema de alguma coisa. Nós lançamos um aplicativo que é O bug faz parte. O bug faz parte. O que é o grande segredo? O tempo que você demora para corrigir esse bug. Perfeito. Tá? Um aplicativo que a gente fez é um marketplace do mercado pet. Ele se chama A Pegada. E aí você tem múltiplos sellers, múltiplos lojistas, você tem camada de distribuição, camada de indústria, usuário final, prestadores de serviço, tudo num único aplicativo. E aí um lojista nosso colocou um produto para vender em uma live do Gustavo Lima, na época da pandemia. No que ele colocou, o Gustavo Lima falou simplesmente assim: quem quiser comprar esse produto, baixa esse aplicativo aqui e tá lá no destaque, é só comprar. O que aconteceu? Muitos acessos. Cara, o Brasil inteiro acessou o negócio. E aí eu vou te contar uma coisa. Deu pau. Claro, imagina. Deu pau. Imagina quantos milhões de pessoas o embaixador conversou naquele momento. Nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Olha só. Nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas assistindo a transmissão. 100 mil baixaram o app e criaram uma conta no nosso aplicativo. 100 mil downloads em 4 horas. Nossa, em 4 horas, 100 mil downloads. O que aconteceu? No primeiro pico, na primeira quantidade de acesso, o servidor caiu. Qual que foi o nosso segredo? Rapidez. Rapidez. Nós tínhamos 11 pessoas no suporte de plantão Que legal. para suportar aquele momento e corrigir na hora e permitir que as vendas acontecessem. Que legal. Então, estar preparado para um investimento como esse, com tecnologia, com suporte, com pessoas, é também o nosso grande diferencial, fazer com que as coisas aconteçam. E aí, mais um ponto que eu considero extremamente importante. Quantos clientes e quantas pessoas do mercado não orçaram um projeto com a gente em todo esse tempo, nesses 22 anos, pegaram um descritivo nosso e foram produzir? Pra gente, isso é um mega de um orgulho, porque a gente fez parte da construção. Então, a nossa orientação e o nosso legado, ele ficou marcado nessa história de Click Web. Por quê? Porque a gente permitiu que um cliente nosso desenvolvesse uma aplicação de forma consistente em decorrência da nossa orientação. Que legal. Isso muito bom assim, esse exemplo. a gente tem zero apego com relação à definição das estruturas, a gente tem zero apego com relação ao cliente dar continuidade numa aplicação que a gente já construiu. Então, nós temos clientes grandes que a gente constrói a solução e ele dá manutenção no futuro. Então, por quê? Porque a gente entende que se a gente faz isso, Rodrigo, depois vem mais. Claro. Depois É vem natural. mais. Depois vem mais. Todo dia o meu WhatsApp tem uma mensagem de alguma indicação. Todos os dias. Ontem mesmo foi um executivo da Heineken indicando um amigo dele que queria fazer um aplicativo. Todos os dias nós temos uma indicação. Hoje eu não consegui ver se temos uma indicação, porque eu não consegui ver meu WhatsApp. Eu sei como está o seu WhatsApp nos últimos dias. Eu já compreendo e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas você sendo um grande empresário que tem conexões no mundo inteiro, um cara que dá uma volta, mais de 3 voltas no planeta em um ano, tem conexão no mundo inteiro. Como é que foi essa influência de empresário para essa networking mundial em volta das suas conexões? Como é que foi essa passagem, as experiências em relação a isso? Primeiro, Rodrigo, o que acontecia, né? Por trabalhar com a construção de ferramentas
que muitas vezes são estratégicas para o negócio do nosso cliente, eu comecei a participar de muitas conversas que eram conversas de fato relevantes. Então, assim, vai ter um lançamento de um novo produto que você precisa de tecnologia para dar audiência para isso. Eu participava dessa conversa. E um ponto muito legal, eu sempre fui um menino muito tímido. Na escola, Sério? Na escola, eu O tinha... cara que gera tanta conexão era tímido. É isso. Não, Por espera. exemplo, a nossa amiga Ali, ela não acredita nisso Não, também. eu também não, porque a forma como a gente se conheceu, dificilmente eu Então, me apresento para alguém da forma como a gente se conheceu, porque você chegou em mim, a gente estava numa roda de conhecidos, e você falou assim: Você que é o Martins? Daí eu falei: Sou. Ah, me falaram que eu devia conversar com você, conhecer você, e daí você falou da Ali. Aí a gente começou a conversar sobre a Ali. Eu poderia até ela ter, se fosse o contrário, se ela falasse: Você tem que conhecer o PH e tal. Eu não me imagino chegando em você e falar assim: Você que é o PH? Eu não... Porque eu acho que eu sou mais tímido que você, então. mas deixa eu te contar. O Paulo Henrique Ferreira, o PH, até um determinado ponto da carreira dele, até uns 4, 5 anos da fundação da ClickWeb, era um menino tímido. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola. Na faculdade, Não eu tinha acredito. desespero, eu me escondia atrás das pessoas. Eu não sei o que aconteceu. Apertou um botão, eu falei assim, cara, Eu tenho que falar. eu preciso falar, porque senão o meu negócio não vai prosperar. O empresário é o grande vendedor do seu próprio E negócio. aí eu comecei a descobrir que funcionava. Mas para algumas pessoas, e essa nossa amiga Ali, ô, Rodrigo, tem que chamar a Ali para um podcast, tá? Não, Por claro, favor. ela será convidada E pro próximo, próxima pra próxima temporada? temporada, já Legal. tá na lista. Eu não falei com ela ainda. Vou deixar ela assistir Isso. esse nosso episódio, ela descobre. Então, a gente tem que falar com a Ali, porque a Ali fala o seguinte ponto. Existe um negócio chamado habilidade inata, habilidade natural. E, de repente, isso podia estar travado em mim em algum momento da minha vida. E eu falei assim, cara, é natural para mim. Eu chego, eu me relaciono com as pessoas. A minha esposa sempre fala para mim, ela falava para mim o seguinte: você consegue fazer conexões na fila do aeroporto com pessoas que você não conhece e consegue vender para elas. Eu consigo. Não, e a Ali, quando a gente fala de proposta de valor, valor versus preço, eu sempre achava que o valor das minhas palestras estava legal. Tava bacana. Pois ela foi a pessoa que me auxiliou. Você citou 10 vezes mais, agora há pouco a gente estava conversando informal, aqui a gente falou de 10 vezes. Ela foi a pessoa que ampliou em 10 vezes o valor da minha palestra. Eu falava de valor e achava que minha palestra tinha um bom valor, pois ela aumentou o valor da minha palestra em 10 vezes e continuou vendendo normalmente. Então, ela também me ensinou muito sobre valor. Na verdade, assim, ela ensina muito pra gente sobre posicionamento. É, Então, é, é uma grande conselheira. é. Eu tenho um Eu produto. conversei bastante com ela semana passada, tenho novos projetos. Ela deve ter falado com você também sobre isso. Ainda não, Ah, ainda não. então ela está com novos Mas projetos bem bacanas. então, a minha carreira me permitiu, junto com a Alexandra Neves, Rodrigo, criar um produto que é conselheiro de expansão global. E hoje eu sou conselheiro de expansão global para algumas empresas. Por quê? Em decorrência do relacionamento, dos mercados que eu conheço, eu consigo pegar um cliente que fabrica camas de pet em Rolândia e levá-lo para expor em uma grande feira nos Estados Unidos, na Global Pet Expo. Então, eu tenho todos os caminhos para que isso possa acontecer, mas de forma natural. Você está falando exatamente o que eu iria te perguntar. Então, você Você está acredita. arriscando aí, né? Tô Tudo que arriscando. Eu, já eu foi. sigo um briefing. Eu sigo um briefing, todo mundo sabe. Mas assim, o networking é um ponto de sucesso para que a gente possa gerar novos negócios. Isso bem completo a forma como você apresenta, porque é óbvio dizer que o networking é importante, mas a forma como você fala tira esse óbvio e mostra a realidade mesmo do que acontece com exemplos práticos. Exatamente, exatamente. Então, o caso desse cliente de cama pet é um caso recente e importante para que E é uma haja empresa aqui do Brasil. uma empresa aqui do Brasil. Aí, a indicação de ontem, recebi uma ligação do Felipe Lanza, um grande amigo. Ele falou assim: meu irmão, vai tocar o seu telefone aí, e eu acabei de vender um produto seu de conselheiro de expansão global. Esse cliente é um cliente de Cascavel, que já fez negócios com a Polishop, produtos de odontologia e rede clínica odontológica, e ele precisa expandir o negócio dele pelo mundo. Eu simplesmente falei para ele assim: fala com o PH, porque o PH
toma café da manhã com esse cara, Sim. fala com esse daqui que fez um M&A de determinada empresa do ramo odontológico, e ele participa dessas feiras e trafega por esses lugares. Eu vou receber o cara amanhã, Que aqui em legal. Londrina, o cara de Cascavel, um cliente de Cascavel, que veio indicado do Felipe. Então, as indicações, o poder das conexões, e quanto mais pessoas eu conheço, melhor o meu produto fica. Porque o produto Paulo Henrique, como conselheiro de expansão global, ele ficou maior do que qualquer um dos negócios que eu participo, tenho sociedade, eu sou dono. Então, a ClickWeb, ela tá aqui, a Dharma, ela tá aqui, a Pegada, ela tá aqui, a PHD, ela tá aqui, os outros negócios estão aqui embaixo, mas o Paulo Henrique, conselheiro de expansão global, ele tá aqui gerando negócio para todas as oportunidades, sejam elas quais É um forem. sistema solar. O pH está no meio e vários negócios em volta, se conectando, girando em volta. Essa é a realidade. Gostei. Eu ia comentar até sobre a questão do sucesso, o impacto positivo de conexão. Você acabou de falar algo bem legal, bem bacana. Eu comecei a planejar esse podcast nos meses de agosto ou setembro do ano passado. Né? Você conheceu agora há pouco o Corneta, Alexandre Corneta, amigo meu, empresário aqui, e a gente começou a desenvolver junto essa ideia. Em outubro, novembro, eu comecei a convidar as pessoas para gravações. Eu até estava olhando os nossos históricos, foi mais ou menos nessa época que eu te convidei. Aí foi um período que estava, inclusive, a campanha política e tal. Aí em dezembro eu vi algumas publicações do nosso prefeito, Thiago Amaral, e eu vi o nome de vários conhecidos, né? E mandei coração para todo mundo. Quando eu vi o seu nome, eu não mandei só coração, né, no Instagram. Eu mandei uma mensagem, porque eu fiquei muito feliz, né? E você, além de ser um empresário, além de gerar conexão entre várias pessoas, agora é presidente da nossa Codel, estando à frente para que a nossa cidade cresça ainda mais. E eu, como londrinense, quero que ela ocupe um espaço cada vez maior perante o nosso estado, perante o sul do Brasil, perante o nosso país e, por que não dizer, perante o mundo. Sim. Como é que foi esse convite para estar como presidente da Codel? Assumir uma responsabilidade tão grande dessa. Respirei fundo. Lembra das indicações? Eu fui indicado por outras pessoas, por outras 6 pessoas, para estar no papel que eu estou hoje. Então, assim, pessoas que me conheciam, que já sabiam do meu trabalho, já sabiam da minha entrega, e ao mesmo tempo acreditavam em mim para que eu pudesse desempenhar aquele papel. E a Codel, Futura Invest Londrina, estamos inclusive trabalhando com isso agora para que a gente reposicione a Codel como a Invest Londrina. A Codel ela precisa de um presidente que seja bem relacionado, que conheça o mundo, que possa fazer conexões, que possa trazer negócios e oportunidades para a nossa cidade e que também que possa gerar novos negócios para o nosso ecossistema do município. Quando você fala que a cidade precisa se destacar, a cidade não tem concorrente cidade X ou Y, A ou B. Na verdade... Mas no meu coração de londrinense, eu posso ter ou não? Não, por favor, sem citação, porque a gente pode Jamais, pode perder a jamais. audiência do podcast a partir de agora. Mas eu sempre falei para todos eles, inclusive na minha primeira reunião com o prefeito Thiago Amaral, que foi o nosso concorrente não é X ou Y. O nosso concorrente é o mundo. Por quê? Porque a gente tem que criar dentro da nossa cidade um ambiente onde pessoas se sintam atraídas a morar aqui, pessoas se sintam atraídas a investir aqui, que esse investimento gere uma receita e uma distribuição de renda em cadeia longa. Perfeito. Então, esse é um termo que eu tenho utilizado. Cadeia longa na produção. Como que eu trago? Uma empresa, um negócio, eu fomento algo aqui que eu encha os hotéis, que eu arrecade mais impostos, que eu diminua a carga tributária de alguma forma em decorrência do volume, Sim. que eu gere mais empregos, que eu faça com que as pessoas precisem estudar, que eu pegue com que os recém-formados venham participar dos negócios que estão sendo construídos em decorrência de novos negócios, participem disso tudo. Então, é uma roda da abundância. É um mega cuidado. Então, o meu papel como Codel num primeiro momento, venha para cá para fomentar os negócios na cidade. Na Codel, a gente tem 3 grandes divisões. Uma delas é industrial e negócios, a outra é de turismo e a outra de tecnologia. E em 24 dias de trabalho, hoje, já temos negociações com a Mitsubishi, com a NASCAR, com outras indústrias que estão vindo interessadas em vir para cá, com
todo tipo de cadeia de serviços e principalmente movimentando todas as pontas da sociedade, gerando novos negócios. Então, ser para mim hoje o presidente da Codel, a gente tem uma missão que é de 4 anos em decorrência da gestão, mas ocupar essa posição, para mim, independente de quanto tempo ela dure, ela tem o objetivo de conectar pessoas e atrair investimentos para a cidade. Eu brinco, eu não tenho sala na Codel. Eu não preciso de sala, porque eu, como presidente, eu preciso ter bons líderes na operação. Eu uso lá o mesmo modelo de negócios que eu uso na minha empresa. Eu tenho bons líderes, eu vou para a rua, eu vou captar negócios, eu vou falar com gente, eu vou conectar pessoas para atrair novos negócios para dentro da instituição. O mesmo modelo que eu uso na minha empresa, eu uso na Codel, eu uso nas outras empresas que eu participo e tudo acontece, tudo flui. Perfeito. Você citou, né? 24 dias. Esse podcast está sendo gravado hoje, dia 24 de janeiro. Provavelmente vai pro ar daqui 30 dias, 15 dias, né? Após a edição. E eu tenho acompanhado a sua agenda com mais proximidade. E eu sei o quanto ela é extremamente planejada, ágil, né? Para gerar todas as conexões e as suas atividades. Uhum. Eu sei do sucesso dos seus negócios. Então, eu tenho certeza que esses 4 anos na frente da Codel será um sucesso também. E pensando nesse sucesso, esses 3 pilares que você citou, tecnologia, turismo, indústria, comércio e serviços também, quais as suas estratégias para esses 4 anos? Estratégia principal: criar blocos onde parcerias público-privadas funcionem de fato e a gente consiga usar recursos da iniciativa privada aliadas à iniciativa pública. Temos também uma intenção de criar fundos dos negócios públicos para que o mercado possa investir nesses fundos e também a gente não tenha que abrir mão de patrimônios do município para fazer com que tudo isso aconteça e rode 100%. Com tudo isso muito bem estruturado, nós vamos ter um ambiente que eu possa chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo e falar, traga a sua empresa para cá. Nesse movimento de traga a sua empresa para cá, aí vem um outro pilar, de vender o município como um negócio. Então, em breve teremos o Londrina Paraná Day, que é um dia onde atraímos pessoas de todo mundo para conhecer a cidade de Londrina sobre o ambiente de negócios. Teremos a participação do município de Londrina na Expo Londrina. No dia 12 de maio, 13 de maio, em Nova York, um Londrina Paraná Day em Nova York. Vamos também para Modena na Itália, vamos para Osaka no Japão, vamos para São Paulo. A ideia é... Para França. Vamos para Paris também, exatamente. Vamos para Paris para vender o município de Londrina como um ambiente de negócios, um ambiente favorável aos negócios e principalmente uma cidade muito boa de se morar. No mínimo, esse ano você vai empatar com o ano passado em termos de volta no planeta ou vai passar 2023? Acho que vai passar 2023, porque 2023 você voou mais que 2024, né? Em 2023 foram 121 voos em um ano. No ano passado eu voei menos, mas eu voei mais distante. Ai, que legal. Mas assim, teve até uma foto que eu postei no meu Instagram ontem, antes de ontem, que aí o Thiago, o prefeito, ele foi lá e comentou a minha foto, ele falou assim, como assim? Aí um copo da companhia aérea, Paulo Henrique, bom dia, tenha um excelente voo. Daí ele, como assim? Escreve o teu nome no copo. Eu falei assim, tô trabalhando demais. É o escritório, não tem sala, mas tem a poltrona da aeronave, exatamente, né? exatamente. Que legal. O PH, e como a Codel pode ajudar os empresários e investidores para que essa boa conexão aconteça na nossa cidade? Caminhos existem muitos, de verdade, sabe? A gente tem caminho de mostrar para o empresário que ele pode investir em um terreno no município, mostrar para ele que ele tem benefícios fiscais, mostrar para ele que ele tem fonte de recursos, de dinheiro para poder fazer o negócio dele acontecer. Por exemplo, uma grande parceria que nós temos é com a Fomento Paraná. A Fomento Paraná tem linhas de crédito que vão de 0 a 50, de 50 a 300, de 300 a 2 milhões e meio, de 2 milhões e meio a 23 milhões de reais. Então, todo esse movimento desde a concepção do negócio, a manutenção do negócio, a obtenção do crédito, a construção, a apresentação da empresa e do negócio para o município, inseri-lo num ambiente de associativista, que seja o caso Estação 43, que é nosso ambiente de tecnologia aqui, seja nas associações industriais, ou mesmo no Londrina Convention Bureau, que é uma entidade do turismo. Sim. O nosso papel é... Que tem muitas novidades também em fevereiro. Logo, né? logo. Lendo, observando. Logo. Então, o nosso papel é
justamente trazer o empresário para esse ambiente, fazer com que ele conheça muito bem, esteja preparado e amparado. Por quê? Porque o empresário ele só precisa de uma coisa. E ele só quer fazer uma coisa: trabalhar. Trazer um ambiente para que ele possa trabalhar. E a agenda tem ficado movimentada por quê? Porque eu tenho feito atendimentos a empresários, junto com a minha diretoria, para mostrar para as pessoas como que elas podem fazer. Você falou uma frase bem legal, né? O empresário só quer trabalhar. E o empreendedorismo, muitas vezes, ele é tão calejado, né? Tão criticado. Ah, o empresário só quer ganhar dinheiro. Gente, a empresa necessita de lucratividade. Uhum. A empresa é o empreendedorismo que gera riquezas para que a nação continue a crescer. Essa Exato. fomentação de empregos, etc. Exatamente. E quando a gente pensa no empreendedorismo, existe algum setor em especial da nossa cidade de Londrina que nós podemos ampliar ou melhorar as conexões para que eles possam crescer ainda mais? A nossa cidade tem uma característica muito de prestação de serviço, tá? E tem um dos trabalhos que a gente vem fazendo, que é a alteração da matriz econômica do município de Londrina. O que é a alteração da matriz econômica? Todo o faturamento nosso vem de serviços, a grande maioria, e a nossa participação de indústria e turismo é muito baixa. O nosso objetivo é atrair investimentos para que exista uma igualdade, onde os pesos sejam similares entre indústria, serviço e turismo. Então, a ideia nossa é atrair mais negócios nesses sentidos. Obviamente que o turismo gera o dinheiro mais rápido, Sim. tá? Porque a partir do momento que eu pego uma estrutura, seja um centro de eventos, ou uma sociedade rural do Paraná, ou mesmo um hotel, que eu atraia muitas pessoas para cá, isso gera faturamento e dinheiro na Sim. veia. Então, atrair grandes eventos para o município vai permitir com que os hotéis fiquem cheios, o comércio se movimente, os restaurantes se movimentem e as coisas aconteçam. Então, essas são as duas grandes verticais que a gente vem trabalhando. E, obviamente, a gente não vai abrir mão dos serviços, mas se as duas outras verticais vão bem, o serviço é uma consequência. Claro, com O certeza. serviço é uma Quando você consequência. disse toda a questão dos investimentos de cauda longa, Uhum. né, os serviços para essas indústrias será perfeito. É. Eles vão contratar as empresas de serviços daqui. Exatamente. Então, eu tenho duas coisas para falar. Vamos anotar aqui. Cauda longa e depois com relação ao empresário que só quer trabalhar. Cauda longa. Eu preciso fazer com que o dinheiro que entra no município continue circulando no município. Aqui. Então, por exemplo, eu quero que uma empresa venha fazer um evento na cidade. Essa empresa que veio fazer um evento na cidade contrate uma consultoria do Rodrigo Martins, contrate um desenvolvimento de um aplicativo com a ClickWeb, contrate o hotel da Érica Gali, contrate... Nós precisamos que o dinheiro fique aqui. Então, esse é um ponto objetivo. importante. E o imposto também começa a circular na nossa cidade. Começa a girar aqui. Isso mesmo. Principalmente o ISS começa a circular aqui. A outra coisa é, quando a gente fala de o empresário precisa fazer o negócio acontecer, as pessoas precisam entender que todo movimento financeiro vem porque alguém está trabalhando. Isso. Se nós estrangularmos o empresário, se a gente estrangular a indústria, estrangular os prestadores de serviços, o que vai acontecer? A máquina, a União, deixa de arrecadar. E se a União deixa de arrecadar, automaticamente nós vamos ter buracos nas ruas. Você leu meu pensamento, eu estava pensando no asfalto. Isso, buracos nas ruas, unidades básicas de saúde com mau atendimento, com menos pessoas, menos médicos, a gente vai ter menos segurança, a gente vai ter menos limpeza na rua. Então, o empresário gera movimento financeiro, parte do lucro ele paga os impostos, grande parte da operação é para pagar os colaboradores, que o dinheiro fica na economia, e o dinheiro fica na economia, vai girando, que vai consumindo. Então, essa macroeconomia, essa visão de como as coisas funcionam, é um ponto extremamente sensível, e as pessoas não sabem como que isso é operado. Essa palavra sensível, ela é bem importante, e ela pode ser ampliada também para esse setor de serviços ou comércios ou outras indústrias que possam vir atender essas empresas que virão para cá, ou para o crescimento das empresas que já estão aqui. Eu defendo muito o comércio local, seja em Londrina, seja de outras cidades onde eu também tenho clientes. Mas vamos colocar o seguinte, você falou algo sensacional logo no início, que é a questão da indicação devido a relacionamento. O que acontece também, a necessidade dos empresários que já estão aqui, dentro dessa sensibilidade, também se preparar para isso. Porque muitas vezes não gera um atendimento adequado para essas novas oportunidades de negócio. E daí essa oportunidade de negócio, esse cliente que veio para cá, essa indústria, não recebendo um atendimento adequado, que ele vai procurar
um fornecedor ou um atendimento fora de Londrina. Exatamente. Isso é triste, né? Exatamente. Porque você gera essa preparação e esse vai para outra cidade. Vou dar um exemplo muito simples. Há muitos anos atrás, o Sebrae, ele desenvolveu um projeto chamado Compre do Pequeno. Da mesma forma que a gente está falando de cidade, ele queria que fomentasse os comércios nos bairros. Só que daí, eu vou dar um exemplo, eu tinha construído uma casa aqui em Londrina, num determinado bairro. Na esquina da minha casa tinha uma padaria. Mas o pão da padaria, todo dia mudava a receita, porque eles não usavam a mesma farinha. Eu tinha que pegar meu carro todos os dias, andar 2 quilômetros, ir até a Avenida Maringá para comprar o pão da padaria, que era sempre o mesmo pão. Então tinha um padrão de atendimento. Então as empresas também precisam se preparar. Cito um exemplo extremamente pequeno, talvez de centavos ou reais, e não os milhões de reais que você citou. Mas isso também acontece em todos os setores. Eu preciso gerar um atendimento adequado para manter esse dinheiro circulando na cidade. E não é o empresário pensar, vai cair do céu, vai gerar mais negócios, mas ele também precisa fazer a parte dele. Mas assim, o que você acabou de falar é o micro reflete no macro. Perfeito. E aí vem também da cultura das pessoas. Eu sempre gosto de falar, e eu não poderia deixar de falar do meu livro de cabeceira. Qual é? A Escola dos Deuses. É um livro escrito pelo Hélio Dana. Eu acho que você já me falou desse o livro, eu já anotei para me comprar, ainda não comprei. É assim, é um livro escrito por um italiano chamado Hélio Dana. E ele é um livro que mistura filosofia, negócios e estilo de vida e comportamento das pessoas e tudo mais. E assim, eu tenho algumas frases que são frases muito impactantes. E quando você precisa mudar a cultura das pessoas de um lugar, eu gosto muito da frase que tem no livro que é: seja um rei e um reino lhe será dado. Porque a partir do momento que as pessoas se comportarem como medíocres, o que elas vão ter? Uma vida medíocre. Triste, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você se declara um rei, você terá um reinado. Daí tem outras frases do tipo, essa também é uma frase fantástica, né? Qualquer homem constrói um casebre, mas somente um rei constrói Versalhes. A cabeça de quem está pensando o negócio, a grandiosidade de quem pensa e constrói, reflete no resultado. A visão reflete na materialização. Então, esse tipo de pensamento, isso precisa descer, as pessoas precisam saber disso, elas precisam entender isso de alguma forma para que elas tenham autoestima do tipo assim, ah, beleza, eu tô ganhando pouco, eu não tô morando ainda na casa que eu quero, eu ainda não tenho o carro que eu quero, eu ainda não faço as viagens que eu gostaria de fazer, mas ajeita na cadeira assim, se organiza, vamos lá, nariz para cima, seja um reino lhe será dado. Naturalmente as coisas vão acontecer. Vai acontecer. Então, tudo isso tem filosofia, tem espiritualidade, tem religiosidade, tem cuidado, mas é como as coisas funcionam no mundo. Eu tenho tentado cada vez mais estudar como as coisas funcionam no mundo. Então, é um papo de louco. Eu amo esse papo de louco. Eu tava pensando nessa conversa. Eu já vi gravação de podcast que tinha vinho, mas a gente tá tomando água e café, é uma pena isso. Mas tudo bem, eu vou lembrar disso, tá? Eu achei que a gente... Eu tô de dieta. Mentira. Tá... Na próxima vez. É que são 3h10, né? Eu poderia. Mas o quanto mais eu estudo sobre como as coisas funcionam no mundo, mais eu amo esse papo de louco e mais eu busco pessoas... Não, mas esse papo de louco que você citou, de todos os itens que você falou, poderia até ter física quântica aí nesse meio. É um papo que a gente poderia ficar aqui sexta, sábado e domingo falando o dia inteiro. Exatamente. E é muito legal, porque eu também acredito nisso. Exatamente. Então a gente podia falar daí de dupla fenda, gato de Schrödinger e tudo mais. A gente a gente ia se alongar muito. A gente ia se alongar demais. Mas isso daí aí volta no começo do que eu acabei de falar. O micro é um reflexo do macro. E o macro é um reflexo do micro. Excelente. Então, se você vê um experimento... Você teve que falar de física quântica, então eu vou falar. Se você vê um experimento da dupla fenda, onde a matéria se comporta como onda ou como partícula, através do pensamento de uma pessoa, o pensamento nosso cria a nossa realidade. Que vai criar o nosso resultado. É isso. Eu acredito nisso. É tão simples quanto isso. Mas eu acredito muito nisso e tenho também. estudado, lido. Os meus pensamentos no meu dia a dia tentam ser focados nesse tipo de pensamento, né? Para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a gente almeja. Não só ficar esperando que as coisas caiam do céu, mas que a gente também tenha ações relacionadas àquilo que a gente almeja. O PH, pensando ainda na Codel, existe algo que você destacaria como um aspecto transformador para a cidade? A partir do momento que nós trouxermos mais indústrias para a cidade,
e fomentarmos o nosso ambiente de turismo de forma efetiva, nós iremos transformar a nossa cidade. Hoje eu tive uma reunião com a chefe da Casa Civil do Estado. E aí ela me falava de um hotel que vai sair. Teremos um hotel do Hard Rock. Está em fase final de conclusão. Está em fase de conclusão, final das obras. E aí você para e pensa, quem vai vir para o Hard Rock Hard Rock Hotel da região de Londrina virá para o aeroporto de Londrina. Sim. Então, a recepção dessa pessoa... Que ficou muito bonito o aeroporto, né? Ficou muito legal. Nossa, ficou muito inauguração bom. antes Ficou lindo, ficou lindo. A recepção dessa pessoa no município de Londrina faz parte da experiência positiva, mesmo que ele vá para um hotel que está numa cidade ao lado. Por quê? Porque ele vai falar assim, pô, fui muito bem recebido naquela cidade, uma super estrutura. Como que eu faço para conhecer Londrina? Então, na volta ele pode ficar mais 1 ou 2 dias em um hotel aqui da cidade para aproveitar tudo aquilo que nós temos de bom na nossa cidade. Mas um exemplo, a conta que o nosso secretário de Planejamento fez... De um dia, né? De um dia. Um dia seria equivalente a X indústrias a mais. Um dia de hospedagem seria equivalente a mais negócios. E gerações de emprego também. Gerações de emprego. Eu li também a respeito disso. E para quem deseja melhorar as habilidades de networking, né? Eu citei o exemplo de como a gente se conheceu e que você não é tímido mesmo. Quais as melhores estratégias... Eu era tímido. Não era. Quais as melhores estratégias para conectar pessoas? Rodrigo, isso daí para mim, ó, é muito fácil falar. Vamos lá. Participação em eventos. Faça trabalhos sociais. Entregue para a sociedade alguma coisa, sem cobrar nada em troca. Participe de associações. E aí, você vai começar a conectar pessoas, você vai ter a oportunidade de mostrar aquilo que você faz, as pessoas vão começar a entender aquilo que você doa para a sociedade. A partir desse momento, sorriso no rosto, vai de coração, vai com o coração aberto, tenha uma intencionalidade, mas não seja interesseiro. São duas coisas diferentes. Então, assim, eu tenho a intencionalidade de vir aqui participar do podcast para contar um pouquinho da minha história e inspirar outras pessoas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum interesse nesse exato momento no Rodrigo Martins, do que ele pode me dar em troca. Claro. Então, eu tenho uma intenção, mas eu não sou um interesseiro. Seja dessa forma. Porque as pessoas, elas invertem. Primeiro, elas querem... tem uma frase de um escritor americano que ele fala assim, as pessoas, elas querem o calor da lareira, mas elas não querem colocar a lenha. Então, cara, seja a lenha, seja a faísca que acende a lareira. E uma coisa interessante, né? Você veio aqui sem interesse, é óbvio. Assim como eu também te convidei sem interesse. Mas quando a gente faz o bem para alguém, talvez essa pessoa não me faça o mesmo bem. Mas eu acredito que o universo vai conspirar a um favor que outra pessoa vai gerar isso. Né? Então, assim, essa conexão, às vezes eu faço algo de bom para você, ou você faz algo de bom para mim, eu não faço nada para você, mas o universo vai gerar algo de bom para você que não veio de mim, veio de você mesmo. Acho que é uma troca, é como se fosse um reflexo, né? Eu acredito muito nisso também. E pensando nessa conexão, a gente fala da conexão presencial, né? Mas também tem a conexão digital. Você acha que a conexão presencial, o olho no olho, o evento que você falou, está perdendo espaço para a conexão digital? A conexão digital é mais importante do que essa conexão presencial ou as duas têm valor? Não, mas então, peraí, vamos lá. Ajeita na cadeira de novo para falar. Vamos lá. Eu acredito demais nas conexões presenciais. Por que eu viajo tanto? Eu quero ver gente. Eu quero sentir a energia da pessoa. Eu quero saber se de fato aquilo é o quanto parece no digital. Então, quando a gente abre uma oportunidade... no presencial não tem filtro, né? Presencial não tem filtro. Presencial não tem filtro. Mas muitas vezes eu viajo para abrir novas oportunidades. Depois, o meu time tem a capacidade de tocar isso remotamente. Mas eu nunca... Isso é um ponto importante. Eu gostaria, inclusive, de assim, enfatizar. Eu nunca fechei um grande negócio digitalmente. Você vende pequenos tickets, você pode vender um infoproduto, você pode vender um item no e-commerce, mas você não vende um projeto de R$1 milhão com alguém passando o cartão ou você mandando o Pix para que ele pague. Eu posso vender um infoproduto de R$5 mil online, mas eu não vendo um produto de R$5 milhões sem olhar no olho. O meu amigo Felipe, que eu falei agora há pouco, ele vende aviões. Ele nunca vendeu um avião online. Não se vende um avião online. Eu conheço um grande empresário de Santa Catarina, que uma vez, também do setor de vestuário,
Ele sabe que eu tenho a minha marca, a Kamal, e esse grande empresário aqui do Sul me disse que já comprou. Eu estou falando que eu escutei, Uhum. né? Que ele comprou o iate dele e o helicóptero dele através da internet. É Eu o tenho que uma ele explicação. disse, Tá, mas eu acredito que depois teve um contato pessoal, né? lógico. Você não vai simplesmente entrar ali e comprar um helicóptero, digitar o seu cartão de crédito Não, isso não infinito existe. e receber. É óbvio que teve um contato depois. Por exemplo, o É, próprio Felipe, ele usa lá na empresa dele, inclusive nós fizemos o aplicativo da empresa dele de gestão de aeronaves, ele usa a internet para atrair oportunidades. Mas, depois que a oportunidade é atraída, você precisa aparecer. Ninguém comprou um iate de 100 milhões de imagina. dólares É, passando no cartão de crédito. Não existe isso. Então, as conexões presenciais, elas são valiosíssimas. Eu não abro mão. Existe um negócio chamado a energia das pessoas. Quantas vezes você não chega num lugar e fala assim, pesou aqui. Ou, nossa, como eu saí recarregado, energizado daquela sim. reunião. Então, a energia das pessoas é muito importante e no digital, numa videoconferência, você não resolve isso. Não. Então, os eventos presenciais, eles são importantes. Saia de dentro de casa, veja pessoas. Para galera mais nova que gosta de ficar trancado no home office, cara, isso não é bom. A interação humana é valiosíssima e é isso que permite você prosperar e crescer. Pegar no início da nossa conversa, nós falamos a questão do WhatsApp, o tempo, né? Às vezes não conseguiu responder as mensagens hoje, mas você tem várias atividades. Você tem um cronograma, uma agenda. Como é que é criar esse planejamento de tempo para tantas atividades ao longo do dia? As minhas agendas começam às 6:30 da manhã. Então, eu sou muito organizado com relação aos slots e disponibilidades. Obviamente que nesse exato momento eu tenho menos tempo disponível, então eu tenho ocupado a minha agenda de ponta a ponta, mas tudo aquilo que eu marco eu estou pontualmente disposto e disponível a cumprir. Então, o horário que nós reservamos para a gravação desse podcast, ele estava bloqueado na minha agenda há X tempo. E para mim, estava certo. Eu não tenho mais nenhuma viagem, eu não tenho mais nenhum outro compromisso, eu não tenho mais nada, eu estou aqui com você. Então, essa organização é a mesma organização que é dada ao WhatsApp, é a mesma organização que é dada aos e-mails, é a mesma organização que é dada ao time. Eu tenho um procedimento, por exemplo, de toda segunda-feira, 9:30 da manhã, eu tenho uma reunião com os meus líderes para acompanhamento dos indicadores da minha empresa. E aí os meus líderes apresentam os números que foram efetivados no mês na semana passada. Então, tá bloqueado. 9:30 da manhã, se você me ligar, eu não vou te atender, a não ser que seja uma emergência. Não, eu já percebi ao longo desses 24 dias que você é uma das pessoas mais pontuais que eu conheço. 14 horas é 14 horas. Então é que quando a gente se encontrou aqui na porta do podcast, eu falei, tinha que chegar junto com ele ou antes. E chegamos juntos aqui hoje. Mas assim, porque eu percebo a sua pontualidade. Mas ainda dentro dessa área de conexão que a gente tem falado, networking, a gente tem falado muito do lado profissional. Como essas conexões também impactam a sua vida pessoal? Cara, eu tenho amigos que se arrastam por mais de 30 anos, mas ao mesmo tempo eu também tenho amigos e grandes colegas que vêm da relação recente minha profissional. Então, é natural que o espaço do trabalho ele invade um pouco do pessoal, obviamente quando a gente permite, Sim. e o contrário também acontece, que amigos seus também acabam se tornando clientes em decorrência do relacionamento. Então, a organização que eu tenho com a minha agenda pessoal é a mesma organização que eu tenho com a minha agenda profissional. O relacionamento é uma troca. Então, quando eu faço um trabalho social, automaticamente tem outras pessoas similares a mim que acabam me indicando, me apresentando para outras pessoas. Então, essa gestão é uma gestão unificada. Eu tento não criar uma separação entre apertou um botão, tem até uma série da Amazon, na Amazon não, na Apple TV, que aperta um botão lá, você vira trabalho, aperta outro botão, você vira pessoa física. Não, eu tento fazer do meu trabalho e das minhas ações algo realmente leve. E aí, fazendo com que isso seja leve, para mim é uma diversão, não é uma obrigação. Legal. Então, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui, porque para mim é leve estar aqui e automaticamente eu vou impactar as pessoas com o que eu estou fazendo. São tantas as conexões, né, durante esses últimos, pegar os 22 anos ou os 44 anos da sua vida. São muitas conexões. Sim. Levando em consideração que é tudo muito importante,
qual conexão que te gerou o maior impacto, seja na sua vida pessoal ou profissional? Eu não vou apontar nenhuma. Sabe por quê? Porque todas elas são importantes e todas elas têm uma linha do tempo muito assim, relevante. Legal. Eu fiz uma palestra no ano passado na Suíça e foi para mim fantástico. E aí eu vou começar de trás para frente. No momento que eu iniciei a palestra, eu falei assim, gente, bom dia, para mim é um grande prazer estar aqui. Mas antes de começar a contar para vocês sobre o que eu vou falar, eu fui lá falar sobre conexões, foi num castelo lá na Suíça. Vou falar sobre conexões, mas antes de falar sobre conexões, eu quero dizer para vocês quanto tempo que demorou para eu chegar aqui. Aí eu passei um slide, mostrei. Foram 11 anos para que eu pudesse estar aqui. E aí eu mostrei, na linha do tempo, quais foram as pessoas que me conectaram àquele evento para estar na Suíça realizando uma palestra. Foram 11 anos e 7 pessoas. Uma pessoa que conecta na outra, que conecta na outra, que conecta na outra, e que me permitiu estar na Suíça naquele momento, contribuindo e compartilhando o meu conteúdo. Então, eu não tenho uma pessoa mais importante. Todas elas são muito importantes. Inclusive, nessa linha do tempo das conexões, a Ali é uma pessoa Sim, que me conectou à com pessoa esse da Suíça, evento. É. a esse evento. Então, é uma pessoa que conecta a outra e conecta a outra. Então, todos são É importantes. mais uma coisa que nós temos em comum. Você falou as pessoas que conectam, eu falo assim muitas vezes que são pessoas que geram uma curva positiva na nossa vida. Sim. Mas você está trilhando um caminho e surge alguém que te gera uma oportunidade, você trilha outro caminho, mas é um caminho para o seu bem. Eu fiz uma postagem, acho que exatamente um ano, 11 meses atrás, no meu Instagram, mostrando a questão da minha carreira de professor. As pessoas que me geraram a curva para que eu esteja onde eu estou hoje. Uhum. A Ali gerou essa curva, né, de conexão para você estar lá, gerou para que eu pudesse ampliar em 10 vezes o valor da minha hora-aula, por exemplo. Então, Uhum. além dela, tem outras pessoas. Eu Que também gostei da foram tão sua relevantes. resposta, porque todas são Todas são importantes. Todas importantes. são importantes. Vamos lá. Vamos falar de livro de novo, conectando com esse conteúdo. Um outro livro que eu li, que é da mesma editora desse livro que eu recomendei, ele se chama Transurfing. Transurfing, em inglês. Que é o hábito, a ação de transurfar. Olha que louco. Esse livro foi escrito por um físico russo. O livro foi traduzido direto do russo para o português. Não houve uma interpretação Que legal. de passar por um outro Sim, idioma e sim, depois sim. vir para o Foi português. direto. E aí ele mostra como que a nossa vida é sempre A e B. Então, você sempre escolhe as linhas da vida que você quer percorrer. Então, você pode ser o Rodrigo, professor, consultor, mega blaster do mundo, mas você também pode ser o Rodrigo, um cara que trabalha quietinho na casa dele e não se relaciona com ninguém. O que transforma o Rodrigo super mega do Rodrigo quietinho, escondido, profissional, discreto e oculto do mercado? As linhas que você escolhe na sua vida, a qual você vai percorrer. E aí ele mostra pra gente, nesse livro, é um livro de 5 volumes, cara, foram mais de 1000 páginas que eu li. Uhum. Mais de 1000 páginas, não, quase 2000 páginas que eu li. É um livro de 5 volumes e ele mostra que as pessoas, elas têm a condição de transformar a sua vida. Muito fácil. É muito fácil transformar a vida. Você pode ser um mega milionário, você pode ser um cara quebrado. Basta você escolher a linha da vida que você vai percorrer. Então, se a gente terminar esse podcast, a gravação desse podcast aqui agora, e eu for fazer qualquer coisa que não me permita subir para o meu próximo nível, ou eu vou ficar no mesmo nível, ou eu vou cair o nível. Então, os movimentos precisam de direcionamento e foco e intenção. Então, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão importante, eu falo assim: eu estou consciente do que eu estou fazendo? Eu estou presente aqui nesse podcast nesse exato momento? Eu estou falando no automático? Ou eu estou pensando para falar, para poder contribuir de fato? É isso. Todo mundo pode transformar a vida com base na escolha da linha da vida que ela vai percorrer. Isso que você fala me faz refletir, né? Existem algumas perguntas. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa da sua vida, algum caminho? Eu não vejo, Rodrigo, não vejo essa necessidade. Pois se eu mudasse alguma coisa, vamos imaginar,
eu estudei no IEL aqui em Londrina. Uhum. Eu fui estudar no IEL porque era ensino médio técnico e eu tinha que trabalhar. Meus pais, claro que eu tinha que trabalhar e eu fui. Mas eu queria estudar no Colégio Champagnat. Mas se eu tivesse estudado no Champagnat, eu não teria conhecido aquelas pessoas que eu conheci no IEL, Exatamente. que me geraram caminhos para chegar onde eu estou. Existem Uhum. pessoas daquela época que foram curva. Estou falando da década do ano de 1994, que geraram curva para eu estar aqui. Então, Uhum. não, eu gostaria de ter mudado isso na minha vida. Eu não estaria aqui se tivesse feito essa mudança. E aí entra as escolhas do caminho que você falou. Né? Isso é extremamente importante para que a gente possa criar também um objetivo de onde nós queremos chegar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que você fala assim, ah, eu não teria tomado a decisão de estudar no IEL e estudado no Champagnat, o que teria acontecido? Provavelmente eu não teria nem meu filho e nem minha esposa hoje. Por exemplo, Não por seria o exemplo, empresário que eu sou, não seria ou você palestrante, acha que não. você estaria É, na sua posição tendo estudado numa escola diferente? é, Talvez não. Você, de é, repente, você conhece uma outra pessoa, é. de repente você toma uma decisão de mudar de cidade, fazer uma outra faculdade. Isso mesmo. A vida vai nos trazendo com base nas escolhas que a gente vai fazendo em todos os momentos. PH, quase no nosso final aqui da nossa gravação. Se você pudesse dar aliás, você pode dar um conselho para quem gostaria de criar uma rede, né, de networking sólida e duradoura. Qual seria o seu conselho? Seja verdadeiro. Só isso. Só isso. Só isso. Seja intencional, mas não interesseiro. Quando você vai de coração aberto. Ontem eu tive um almoço com o Bruno Binatti. Você conhece ele? Sim. Tive um almoço com o Bruno Binatti. E aí fazia muito tempo que a gente não se encontrava. E a gente só se conhecia de mercado. Oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. E aí ele pegou e marcou um almoço comigo. Aí eu fui pro almoço. Eu fui pro almoço com o Bruno sem saber o que de fato a gente iria falar naquele almoço. E aí depois ele chega pra mim e ele fala assim, PH, eu fui pro almoço com você sem saber o que a gente ia fazer. Legal. Por quê? Porque nós queríamos, porque eu vi que era necessário a gente se encontrar pra gente poder falar de alguma coisa e porque era importante a gente se falar. Então, quando você vai de coração aberto, as coisas se conectam. E aí o que aconteceu hoje? Nós estávamos em uma reunião na prefeitura, começamos a falar de possíveis mudanças na comunicação do município. De repente, eu falei o nome do Bruno para alguém. Alguém falou assim: pode chamar o Bruno porque o Bruno é uma referência pra gente. Que legal. Catei o telefone e coloquei no voz: Brunão, deixa eu te contar uma coisa. A gente tá querendo fazer isso, isso, isso e isso. Vem com a gente segunda-feira, 10 horas da manhã. Aí ele falou assim: eu vou, mas chama o Dani da Boy Band também, porque ele também tem que fazer parte desse movimento. Catei o celular: Dani, acabei de falar com o Bruno. As conexões. A galera de repente começou a olhar e falou assim: PH, você acabou de juntar 8 pessoas numa reunião para falar de um assunto extremamente estratégico com pessoas do seu relacionamento e da sua rede. Porque às vezes que eu sentei com o Daniel foi para falar de coisas que não eram de negócios. Às vezes que eu sentei com o Bruno foram para falar coisas que não eram de negócios. O dia que eu conheci o Rodrigo Martins foi para falar de alguma coisa que não era de negócios. Eu simplesmente fui com o coração aberto. Cara, isso é o mais valioso de tudo. Depois eu vou descobrir, ok, eu tenho xícaras, taças para vender. Depois entra. É uma consequência, consequência. cara. Consequência. Mas vá com o coração aberto. Mas que legal, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, por essa, cara. Eu que agradeço. Por esse tempo conosco, né? Estouramos aqui o tempo que eu tinha falado para você. Beleza. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Você falou muita coisa legal. Eu nem sei como te pedir para deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify. Você poderia deixar uma mensagem final? Posso. Simples como uma mensagem do livro que é meu livro de cabeceira. O sonho é a coisa mais real que existe. É isso. Perfeito. A partir do momento que você tem um sonho na sua vida, um objetivo na sua vida, para tudo aquilo que você materializa, que você cria uma visão, se você enxergou, você pode materializar. É isso. Cada um que perseguir o sonho, cada um que fizer o melhor pro próximo, cada um que entregar o melhor pro próximo, naturalmente tem um cara lá em cima que devolve. É natural, é físico, é magnético. A gente acha que tem ar entre eu e você aqui, mas alguma coisa nos conecta. Então, cara, o sonho é a coisa mais real que existe. Faça o bem, faça de bom coração. As pessoas, elas perderam isso daí. Então, na posição que a gente vem ocupando nesse exato momento,
O quanto mais a gente multiplicar e trouxer essa palavra, mais a gente vai aculturar, mais nós vamos levar a nossa mensagem para frente. E se uma pessoa for tocada com uma mensagem dessa, se uma pessoa for no seu Instagram lá, Rodrigo Martins, ou se for no meu lá, Paulo H. Ferreira, me mandar uma mensagem e falar assim, Paulo, você me ajudou a tomar a decisão X, você me ensinou a fazer isso. Isso não tem preço. Não tem. Então, assim, cara, é isso. Faça. Simplesmente faça. Nas minhas aulas ou cursos, às vezes tem aula lá de 60 minutos ou cursos de 16 horas. O meu objetivo é que pelo menos 1 minuto ou 5 minutos gere um impacto que mude alguma coisa na vida das pessoas. E esse tipo de mensagem que você falou, eu dou graças a Deus de sempre receber. De um aluno que foi impactado. É muito bom, né? De pessoas... tem o Glauber, meu osteopata e meu cliente, eu não lembro o nome do amigo dele, ele assistiu algumas lives minhas nos anos de... acho que 2021 ou 22. E ele assistiu uma live minha e no dia seguinte ele foi e pediu demissão. E daí ele foi para um outro negócio e está super próspero. E eu fiquei sabendo disso recentemente. Algo que aconteceu há 3 anos atrás. Então isso me deixa extremamente feliz também. E é um exemplo que você citou. Isso, cara. O sonho é a coisa mais real que existe. PH, muito obrigado. Eu isso, fico muito feliz pelo seu sucesso e de coração, de transparência que eu falo isso, pelo seu sucesso, seja nas suas empresas, seja agora na Codel. E vou estar sempre aplaudindo presencialmente ou à distância você. Tá bom? Valeu, Rodrigão. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do RM Cash. Agradeço a presença de vocês também conosco. Agradeço aos nossos patrocinadores e nos vemos em breve. Até logo.